Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira temos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 10, versículos do 7 ao 15. É a continuidade do que nós tivemos ontem. Jesus havia chamado, convocado os seus apóstolos e, ao mesmo tempo, enviou os seus apóstolos em missão. E agora nós vemos que, antes dos apóstolos saírem, Jesus dá as recomendações necessárias para que pudessem realizar um trabalho frutuoso. Acima de tudo, nós vemos o Senhor dizendo que o reino dos céus está próximo. Esta é a primeira mensagem na missão dos apóstolos: pregar que o reino dos céus está próximo. E esta visibilidade, poderíamos assim dizer, do reino dos céus se dá através das curas dos enfermos, através da libertação daqueles que se encontravam aprisionados pelo demônio, e assim a mudança de vida operada pela palavra de Deus. Mas, logo em seguida, nós vemos Jesus colocando uma palavra, e esta deve tocar na nossa vida. Jesus assim disse: de graça recebestes, de graça deveis dar. Nós devemos tomar consciência que esta nossa fé cristã, vinda através do batismo, faz com que nós sejamos conduzidos a conhecer mais a Deus e a praticar os ensinamentos de Deus. Então, nós podemos dizer que este é um grande privilégio que nós temos, por causa da graça do batismo e, por meio dele, a fé que nós professamos. E tudo isto nos veio gratuitamente. São Paulo reconhece esta gratuidade da fé a ponto dele dizer: por graça de Deus, sou aquilo que sou. A consciência clara de que Deus depositou no seu coração a graça da fé. E, na medida em que São Paulo reconheceu esta graça da fé, o que ele fez? Colocou a sua vida à disposição do Evangelho, à disposição de anunciar o reino de Deus. Então nós também somos chamados a reconhecer esta imensurável graça de Deus na nossa vida, que nos leva a comunicá-lo. Se Deus está presente na nossa vida por meio da graça da fé, nós devemos comunicá-lo aos nossos irmãos. E temos tantos modos para fazer isto. A Igreja conta com cada um de nós, para que a nossa vida de fé, levada com responsabilidade, possa atingir a tantos corações. Então, a nossa vida deve ser levada na gratuidade. Tudo o que nós realizarmos, nós devemos fazer gratuitamente. Infelizmente, na sociedade atual, a tendência é em fazer as coisas sempre esperando algo em troca. E, sobretudo, querendo o lucro financeiro. Mas isto, na vida de fé, não está de acordo. Nós devemos procurar colocar a nossa vida à disposição do Evangelho, à disposição da Igreja, para que
a graça de Deus continue atuando na vida de tantas outras pessoas. Pode ser que eu não tenha a capacidade de ser um missionário para anunciar a palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus, mas tenho meus dons, as minhas qualidades, que reconheço foi Deus quem depositou na minha vida. E com estes meus dons, o que é que eu estou realizando em favor dos meus irmãos, em favor da Santa Igreja, a igreja que nós amamos, a igreja que nós acreditamos? Então devemos fazer uma análise na nossa consciência. Esta graça de Deus depositada na nossa vida, e reconhecemos tantas são as graças. É o dom da fé, sim, em primeiro lugar, mas também são as capacidades que todos nós temos, capacidade de trabalhar nisto, naquilo, capacidade de colocar a nossa vida à disposição dos nossos irmãos. Isto pode ser também uma maneira de evangelizar. De graça recebemos, de graça devemos dar a nossa vida. Nesse dia, nós celebramos uma santa italiana que se naturalizou aqui no Brasil. Nasceu na Itália, mas ainda criança veio para o Brasil. Falamos de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela que, por meio da sua família religiosa, procurou abraçar a sua fé, e vemos que desde a sua adolescência ela se preocupou em levar a fé a sério, se ocupando de atividades na sua paróquia, e, juntamente com amigas, ela deu início a um trabalho de caridade em favor do próximo. Inicialmente cuidando de uma enferma no final da sua vida, enferma de câncer. E depois, o seu trabalho foi se estendendo. Ela, que vivia em Santa Catarina, foi para São Paulo cuidar dos ex-escravos, sobretudo também os enfermos, demonstrou caridade em favor do próximo. E ela faleceu em 1942, precisamente nesse dia 9 de junho. Foi beatificada e canonizada por São João Paulo II. E nós então podemos honrar Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, mas também procurar inspiração da sua vida na nossa vida, para que tudo o que nós fazermos seja feito em prol da caridade. Caridade que não espera nada em troca. Caridade que deve ser um gesto gratuito da nossa parte. Peçamos então esta graça a Deus nosso Senhor, para que, inspirados pelo exemplo de Santa Paulina e de tantos outros santos e santas, possamos colocar a nossa vida com total disponibilidade em favor do Evangelho, em favor da Santa Igreja, na busca de realizar o reino de Deus aqui na terra. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, rogai por nós.